o Aldo Rebelo apoiou o Nunes. Coloca aí a fotinha do aí, ó. Contra quebra-quebra e sabotagem. Aldo Rebelo rejeita bolos. O ex-ministro posou com Ricardo Nunes, que tenta a reeleição na Prefeitura de São Paulo. Ele é filiado ao PDT. Mas o antagonista... Nossa, o antagonista deu tudo errado aqui. O PDT é aliado do Boulos, não tem nada de Tabata Amaral. Tá bom, tira aí, você fazer um print da notícia antagonista. Mas então a notícia é essa, que o PDT está apoiando o Boulos. Essa notícia, a gente estava errada. Mas está correta que o Aldo Rebelo é do PDT. Ele é do PDT. Ainda, então, né? Ele foi candidato ao Senado pelo PDT, ficou lá correndo junto com o Ciro Gomes. E o PDT fez um evento para apoiar o Boulos, o Carlos Lupe veio a São Paulo, o Antônio Neto participou, fizeram todo um evento para mostrar o apoio, apesar de que os ciristas odeiam Boulos, não sei porquê, mas odeiam Boulos. Mas o que você acha dessa notícia aí? Eu acho que o Aldo se perdeu. Ele se perdeu politicamente, já tem algum tempo que ele está perdido politicamente. Ele começou a entrar numa onda nacionalista muito preocupante, com uma visão... ele aumentou, né, a questão trabalhista, ele entrou numa onda nacionalista, onde ele ignora questões internacionais, ele está com uma visão muito levando assim, para a extrema-direita em alguns pontos dele, em algumas falas dele, e eu acho que ele se perdeu. E ele se perdeu em termos políticos, inclusive burocráticos, porque, assim, mesmo que pessoalmente ele quisesse apoiar o Nunes, existe já um centralismo democrático que mostrava ali partidário do PDT dizendo, vamos apoiar o Boulos. E isso dá uma sensação para quem está de fora que é um partido que ou está rachado, né, ou é um partido que está sem comando, né, porque o Aldo ele é uma figura ainda muito forte, ainda mais midiática, pelo fato de ele ser ex-ministro, mas ele, como figura política, ele vem se perdendo nas pautas, ele vem se perdendo no discurso, ele tem tido uma perspectiva nacionalista muito ligada a um pensamento de extrema-direita mais regional, então, assim, é uma grande bola fora e que prejudica o PDT como partido, porque dá a impressão, para quem não está dentro, de que há uma divisão interna. E mesmo que ela exista, né? Mesmo que possa ter uma divisão, porque isso é normal dentro da democracia, o fato é que essa divisão ela não pode ser exposta desse jeito. Então, assim, para mim, é uma questão, inclusive, de comissão de ética internamente. Porque se você tem um partido fazendo, inclusive, toda uma atividade, apresentando Boulos como o seu candidato, né? E fazendo todo um trabalho com os candidatos a vereadores, com a militância, quando você faz isso, você quebra. Você atrapalha um possível crescimento partidário. Dá uma impressão assim, peraí, mas quem manda? Qual é a verdadeira linha do partido? Internamente, o partido está rachado? Então, assim, além de ser uma grande bola fora do Aldo, isso é muito ruim para o PDT em si. E aí a gente vai entrar numa outra questão também, né? Porque o PDT ele tem um problema para lidar, que são os ciristas, que nem todos os ciristas são pedetistas. Muita gente é viúva de Aécio, existe um antipetismo muito grande nos ciristas, então é bom separar, né? Existe o pedetista e existe o cirista. Então, assim, é uma situação muito complicada, eu acho que é um desserviço para o partido, é uma situação, inclusive, que eu acho que o partido tem que botar para discutir a situação Aldo, sabe? Ele precisa ser discutido, porque eu acho que ele atrapalha mais do que ajuda nesse momento o PDT. Ele fez uma postagem esses dias, o Aldo Rebelo, pedi para o Guilherme subir, não sei se teve tempo de subir, coloca aí o Aldo Rebelo, ele comentando uma notícia sobre a queda no preço dos alimentos, o ano de 2023 fechou com uma queda significativa, expressiva do preço dos alimentos. Coloca aí, Gui, eu coloquei o print aí no grupo, tá? Aí ele comenta o seguinte, o mais inacreditável é um governo que trata a agricultura e a pecuária como inimigo a ser combatido, tentar se apresentar como fiador do trabalho do agricultor brasileiro. Coloca aí, Gui. Eu achei absurdo essa colocação, Gui, vou explicar por quê. É claro que, primeiro que é mentira, né? Mentira, o governo Lula, ele trata muito bem o agronegócio, aí, tá aí o print. O plano safra, são os créditos, o crédito que o governo oferece à agricultura, ao agronegócio como um todo,
foi recorde em 2023. O governo Lula oferece crédito à agricultura familiar, compra de maquinário, enfim, não tem... É porque ele confunde, porque a esquerda é uma coisa muito grande, né? Você tem gente que critica o modelo do agronegócio, mas não é o governo Lula, isso é mentira dele. Você tem setores da esquerda que... E a fala, como ele coloca como se a diminuição do preço do alimento fosse uma recessão. Não fosse como se essa diminuição do preço do alimento fosse algo prejudicial para o agronegócio e, consequentemente, levasse para um processo de recessão e que prejudicaria todo o campo. Quando é o contrário, quando há diminuição do preço do alimento, há aumento de consumo e há crescimento do agro. Então, assim, inclusive do pequeno agricultor, que é extremamente fomentado na nova política do governo Lula, né? O trabalho, o financiamento do pequeno produtor. Então, assim, é uma visão deturpada e é uma informação deturpada que chega na ponta. Isso tem me preocupado muito, né? Essa coisa de você, de uma certa forma, deturpar a informação. Então, a pessoa que não está sabendo o que está acontecendo, ela não tem a obrigação de saber, ela vê um tweet desse, ela acha que a queda do preço dos alimentos é consequência de um princípio de recessão e que há um problema no campo. Então, assim, então eles estão tendo que diminuir o preço porque eles não estão vendendo. Não, é o contrário, né? Na verdade, há um aumento de vendas, há uma diminuição do preço, há ajudas do governo, né? Existe todo um trabalho, principalmente nessa área do agro, e o agro é um fato. É claro que nem todo o agro a gente vai dar parabéns, né? Porque a gente tem um agro ligado à extrema-direita, a gente tem um agro realmente que tem questão de escravidão, uma série de coisas. Mas isso não é o agro como um todo, né? Está na hora da gente também parar de fazer essa dicotomia bem mal na política, né? Assim, ou o agro é ruim, o agro é bom, o pequeno agricultor é bom, o agro é ruim. Não, vamos com calma, todo mundo está inserido no mesmo contexto. Agora, a forma como ele passa, ele dá a impressão de que existe uma possível recessão no governo Lula. E esse é um argumento bolsonarista. Porque eu tenho visto muito nos grupos bolsonaristas essa fala de que o Brasil vai quebrar em 2024. Que o Brasil está caminhando para uma recessão. E aí eles criam vários números fictícios, mas que é difícil para a pessoa, né, no dia a dia, procurar aquela fonte, e as pessoas estão acreditando nisso. E aí você vê uma figura como o Aldo colocando isso, e ele ainda tendo uma memória, né, das pessoas dele como uma figura de esquerda, que ele não é mais, é importante a gente dizer isso, ele não é mais de esquerda. A pessoa acha assim, se o Aldo está falando isso, realmente talvez o Brasil possa quebrar, realmente a política do governo Lula não está sendo uma política boa economicamente, quando todos os índices econômicos mostram o contrário, há crescimento, o Brasil volta a ser na economia do mundo, o agro está muito satisfeito, o pequeno agricultor está satisfeito. Então, assim, é uma notícia que não é só uma má interpretação dos dados, há má fé nela, há muita má fé na forma como ela é passada. Sim. Não, sobre essa questão, o agro está muito bem. O agro não está vivendo crise nenhuma, é bom enfatizar isso, tirar essa fake news. Está muito bem. O preço dos alimentos cai porque aumenta a produtividade, aumenta a produção, então cai. Mas não caiu também dramaticamente, não teve queda dramática de preço de alimento. Teve uma queda que ajudou a conter a inflação, mas também, alguns até aumentaram, por exemplo, o arroz aumentou, o azeite caríssimo, tem várias coisas que aumentaram, mas na média houve queda, é assim que se calcula a inflação. E é um livre mercado e tudo está aí. Mas o negócio que me espanta é que o Aldo Ribeiro está fazendo campanha bolsonarista. A narrativa dele é que ele quer jogar o agro contra o governo Lula. Sim. O que é um absurdo. O governo Bolsonaro não fez nada pelo agro. Fez nada. Pelo contrário, ele ficava criando animosidade com a China, por exemplo, que é o nosso principal comprador. Ele não abriu novos mercados. O Lula já conseguiu abrir vários mercados. Por exemplo, o próprio aumento das exportações para a China já foi fruto do governo Lula, porque a China ela reduziu as compras dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também está brincando com a China, então ela reduziu, então aumentou muito as compras de soja, de milho, de grãos, cereais, carnes do Brasil, menos nos Estados Unidos. E agora a China, inclusive, está sendo tão maltratada pelo Milei da Argentina, que se eles continuarem brigando, vai substituir soja argentina, que ela também é um grande produtor de soja, por soja brasileira. Né? Então o Milei tem que tomar cuidado. Mas isso aí, mas o que me chateia é uma narrativa bolsonarista para prejudicar, né, para desestabilizar.
E atrapalha o campo, porque ele não é uma figura onde a memória do brasileiro remete a uma perspectiva de direita. A gente não está falando de uma pessoa que foi de direita, depois foi para o centro-esquerda e voltou para a direita. A gente está falando de uma pessoa que, inclusive, foi ministro de um governo de esquerda, tem uma história na esquerda, mas de alguns anos para cá já vem indo para a direita, e agora eu diria campo da extrema-direita. Ele tem feito falas de uma extrema-direita nacionalista, super nacionalista, que é muito característico do próprio Bannon, né? Que ele trabalha em cima dessa ideia do nacionalismo extremo, para dar a impressão de que você é uma figura muito ligada ao seu país, quando, na verdade, esse nacionalismo extremo, na verdade, é extrema-direita. Você está fechando o país dentro de uma perspectiva num mundo que não se fecha mais. Né? Parece mais uma coisa meio Ernesto Araújo. É uma fala meio Ernesto Araújo. Né? Daqui a pouco ele está falando daquelas coisas contra a globalização, como se fosse possível ser contra a globalização. Eu já vi umas falas dele bem perigosas, e eu tenho ficado preocupado que ele está começando a ganhar espaço de novo, porque tinha uma época que ele estava meio fechadinho. Ele voltou a ganhar espaço midiático, até porque uma parte da imprensa que está ligada ao bolsonarismo já percebeu que ele está sendo uma voz das ideias bolsonaristas dentro do campo, teoricamente, de esquerda, e aí usa a fala dele exatamente para minar. Mas ele é um antipetista ferrenho também, é bom lembrar isso, né? Ele está naquele campo do antipetismo, né? Então, o problema é que o ódio ao PT pode estabilizar todo o campo de esquerda.